Um assunto que já existe, que faz parte do povo africano ou da cultura africana, é falar sobre ancestralidade. Porém, é um assunto que pouco se fala. Todavia, esta questão viralizou por conta do protagonismo do cantor C4 Pedro, ou seja, King Sekwa, que atualmente prefere ser chamado de Nsamba Nkuku Pedro Messan. Respondo pelo substantivo próprio de auxílio Manguenda, sou o moderador deste magnífico debate. Acompanharei, sobretudo, orientarei todas as etapas deste magnífico evento, sob o tema: o que é ser africano? Será que ser africano é receber wanga e instalar tala, muqueque aos nossos próximos? As respostas dessas questões e outras serão respondidas pelos nossos profissionais imbuídos de gnoses capazes de satisfazer as nossas inquietações. Eu sou o Benedito Wambo Sambuanda. Certo. E prefiro que me tratem mesmo por Sambuanda. Domingos Tarcísio João é meu nome. Bem, eu sou o Punho Moenho. Qual era, na verdade, o nome do nosso continente antes da chegada dos europeus? O termo África, supostamente não fomos nós africanos, ou nossos ancestrais, ou nossos antepassados que atribuíram esta nomenclatura. Sabemos, aprendemos isso, apesar de que a mesma história vem aí de forma deturpada e com muitos rodeios, algumas falsificações de que os romanos atribuíram o termo África, frígio, que significa sem frio, um continente quente. Mas de acordo com as minhas pesquisas, talvez os meus colegas podem supracitar outros conceitos, não é? Pude encontrar que o termo usado também pela África era Abu Clement. Além desse nome, existia mais outro que se referia ao nosso continente? A África, na verdade, teve muitos nomes. Não se pode falar de nome sem antes olharmos na perspectiva linguística. A África já foi chamada de Grande Congo também. Grande Congo por quê? Porque naquela altura o centro maioritário foi o Congo, questão de riqueza. E também já foi chamado de Etiópia, não é? Etiópia que já acabou identificando a África completa também. E a mãe das mães, digamos, destes nomes todos, acabam enveredando para Kemet. Kemet, terra de povos pretos. Portanto, não quero aqui ser, digamos, um indivíduo que pegue na palavra e não quer soltar, e vou sim dar a oportunidade aos demais, né? O Mano Moinho falou muito bem, falou sobre o Kemet, né? Terras de homens pretos, naquela língua, na língua quemética, lá no... Hoje entendemos como Alto Egito, como Egito, né? Um cão só leva um osso. Se levar 2 ossos, será que é inseguro? A religião cristã veio cá, ou adquirimos a religião cristã a partir da brutalidade. Quando se instalou cá, quebrou a nossa essência africana. Quebrou a nossa essência africana. Um exemplo prático, vamos falar de monogamia, bigamia, poligamia. Sabemos que monogamia é quando um cidadão tem apenas uma mulher. Bigamia é quando tem 2. A religião cristã reprova quando um homem tem mais de uma parceira. Eles dizem que é pecado. Esse pecado, que eles dizem isso, que o europeu, por ser cá, é pecado que quebra a nossa essência. Para a África é muito normal ter 2, 3, 4, desde que há condições entre elas. E atenção, antes do homem ter mais de uma parceira, devem ter acordo com a sua mulher, dizendo que preciso de ter mais uma. Se a mulher reprovar, ele comunica com a tia mais velha da parte da sua parceira. E a tia fará questão de conversar com a mesma parceira. E como assim outros princípios cristãos que logo quebraram a nossa essência. O segredo está na língua. A língua é que vai dar o nome para a África. Exato. No que os africanos acreditavam
antes da chegada dos europeus? Falou-se que a ancestralidade é a conexão que temos com os nossos antepassados. Para nós, africanos que fomos colonizados, pelo menos pelos europeus que nos incutiram o cristianismo, nós acreditamos que quando saímos com os nossos antepassados, são bruxos. Então, eu queria entender melhor sobre isso. Quando você sonha com alguém que já morreu, o cristianismo diz que isso é impossível. Mas para o africano, isso é possível. É verdade? Então é verdade? É mesmo a pessoa que já morreu está a vir a te falar? Ou é o tal dito Satanás? Certo, certo. Por isso é que, quanto ao debate que nós tivemos, que foi uma partilha de conhecimentos, o tema era o que é ser africano? Eu posso responder a tua pergunta de forma de que, partindo desse pressuposto, o que é ser africano? Ser africano é aceitar a África e é perceber que o povo ocidental, supostamente os europeus, foram utilizando os artifícios linguísticos e expressões, vocabulários, palavras assim, de forma específica, para poder empreender a compreensão do africano, no sentido de que, diabolizando aquilo que é nosso. Eles diabolizaram a nossa crença, diabolizaram o nosso sistema de religiosidade. É bem verdade que o ser humano, por natureza, não é? Ele tem uma crença. Certo. Ele é composta de crença, porque a crença faz parte da cultura, aquilo que nós acreditamos. Então, antes da chegada do povo ocidental ou do ocidente, nós africanos, nossos ancestrais, nossos antepassados, não é? Eles já acreditavam na existência de um ser supremo. Os europeus, quando chegaram em África, né, segundo os que nos contam, né, as histórias, os estudos e as pesquisas que vamos fazendo, eles encontraram, né, uma África, né, devidamente civilizada. Encontraram um continente rico. Quando nós lemos um bocadinho mais sobre a carta de Leopoldo II, nós entendemos um deixa que eles passam, em que eles falam sobre a necessidade de não instruir o africano sobre o conceito de religiosidade. Ele vai dizer que o africano já sabe sobre a religião, a religiosidade. E como disse o professor muito bem, a África já tinha suas religiões. Eu queria entender melhor sobre essa questão do feitiço. Falou-se aqui no fim da conversa e não entendi muito bem. Eu queria saber mais a fundo o que é isso do feitiço. Ok. O feitiço é sim uma desconstrução africana, é uma descontextualização dos nossos sagrados conhecimentos, com o propósito de poder colocar, digamos, a Europa no centro das atenções. E se nós formos mais a fundo, poderemos perceber que a palavra feitiço não existe nas nossas línguas. Onde poderemos encontrar essa palavra feitiço? Vamos encontrar-se nas línguas, digamos, assim, do colonizador, português, francês. Podemos encontrar feitiço, essa palavra feitiço. Mas nas nossas línguas não existe. Mas agora o que é? O que nós temos? Nós temos sim pessoas maldosas, existem maldosos. Estes maldosos, daí o professor Oscar Ribas ter feito essa classificação, não é? Do Wanga, e outros chamam de Muloge, os maldosos, outros preferem chamar o Onganga, quer dizer, tudo isso é um tipo de conhecimento que existe, não é? Para fazer o mal, ou seja, é utilizar a própria natureza em benefício, digamos, pessoal, não é? Prejudicar o outro. E aquela mesma matéria, aquele mesmo objeto, nós podemos utilizar que para fazermos o bem. Por esta razão, o dito feiticeiro, ele estuda na mesma escola, não é só para não falarmos aqui sobre as escolas iniciáticas, mas esse feiticeiro estuda na mesma escola com o Kimbanda. Nós precisamos construir a nossa própria forma de pensar, precisamos ter isso realmente. Nós estamos totalmente desvinculados por conta de quê? Por conta da língua. Portugal é Portugal porque fala quê? Português, não é? França é França porque fala quê? Francês. Inglaterra é Inglaterra fala quê? Angola é Angola fala quê? Portanto, você está despido, você está desfeito. E vamos falar assim de língua. Portanto, a religiosidade africana parte na perspectiva da natureza.
Porque nós entendemos que o poder é matrilinear, estamos a entender? O Ser Supremo manifesta-se como mulher, depois como homem. Porque até a nível matemático, a mulher está acima do homem. Estamos a entender? Só pode explicar de forma nítida que a mulher, Oh, meu matematicamente irmão. falando, está acima do homem. Bem, matematicamente, a mulher acaba tendo mais poderes que o homem, certo? Matematicamente. Podemos contar, o homem tem 9 poderes. Tem quantos olhos? 2, não é? Certo. Quantas orelhas? Quantos ouvidos, não é? 2 orelhas, 2 ouvidos. E a boca? Uma. Completamos quanto? 5, não é? Sim. 5. E nariz? Tem o nariz, Aham. duas cavidades. Não é? Correto. São 2. São quanto assim? 7. Um sexo e um ano. São 9. Vamos a entender? Certo. Estes poderes que o homem tem, a mulher também tem. A mulher tem sexo, tem ano, tem boca, tem nariz, tem olhos. Mas ela abre 2 portas que o homem nunca vai abrir quando ela for a dar vida, que são os 2 seios. Portanto, até ali nós acabamos compreendendo que a mulher está acima do homem. E a nossa religiosidade é com base a isto. Por isso é que nós falamos natureza. É feminina, não é masculina. A natureza, o africano olha-se como parte da natureza e por esta razão, até as plantas, ele respeita as plantas. As árvores ele respeita. Por conta de quê? Porque ele sabe que tudo quanto possui vida transmite uma energia. Portanto, até ali nós acabamos compreendendo que a religiosidade africana está muito mais além. Então estes senhores acabaram chegando com o propósito de deturpar tudo isso. E eles não chegaram para deturpando, digamos, numa primeira fase. Não foi assim. Eles tinham que estudar. Aquilo não foi amizade. Não foi amizade. Porque eles foram totalmente alunos. Uma coisa é ser aluno, outra coisa é ser amigo. Teu professor não é teu amigo. É teu professor. Então, nós fomos professores, eles não foram, foram nossos alunos. Só que é característico, e por esta razão aqui levanta-se a perspectiva do eurocentrismo, que é essa ideia de colocarmos a Europa no centro, e o professor Molefe Keti-Achante fala muito sobre isso. E nós, como africanos, precisamos buscar estes senhores que é para podermos sustentar efetivamente esta guerra de conceito que ainda estamos a viver. Então é possível sonharmos com quem já morreu, é possível sonhar. Não é que é possível, acontece. Acontece. E vai acontecer e acontecerá. Passo aqui o pleonasmo. Então o cristianismo então, está de uma certa forma a mentir, não é? Está a ocultar uma certa verdade. Sim. Bem, o cristianismo é ensinado na visão ocidental, porque o cristianismo é de origem africana. Surgiu em Kemet. O cristianismo e o islamismo, algo que nós não abordamos. Surgiu em Kemet, o famoso Egito, o antigo Egito. E o Egito, Cheikh Anta Diop, na sua obra A Civilização Africana e a Realidade e Mitos, ele fala que não podemos falar de história de África dissociando-se do Kemet, o famoso Egito. Só que o cristianismo foi sofrendo a sua evolução e foi reestruturado. A famosa Bíblia, não vou aqui ser etnocentrista, não é? Aprendemos em sociologia, etnocentrista consiste em julgar a cultura do outro com base na tua. Senhor Bernardo Topita, nós queremos saber, uma vez que este evento aconteceu no espaço Tissocorte, certo? Nós queremos entender como é que foi fazer parte desta organização e como é que foi apreciar este debate, que por acaso aprendeu muita coisa. Queria que o Dr. Bernardo, ou o Sr. Bernardo, desculpa, me contasse tudo a respeito desta organização. Obrigado. Nós, na verdade, fizemos parte desta organização. Essa associação tem como nome Comunicar com Propósito. Quando falamos de comunicar com propósito, é uma sociedade onde existem vários oradores, temos docentes, palestrantes, oradores, temos formadores dentro da comunidade. Então, a gente veio com este projeto para
unirmos o útil e agradável e juntos estudarmos, pesquisarmos acerca da nossa essência. Então, esse tema veio a calhar por falta da identidade própria. Então, estudamos aqui com os homens dentro da temática, aprendemos bastante, tudo que tem a ver sobre a África, e o projeto Comunicar com Propósito não fica por aqui, vem mais atividade. Ele já viemos aqui também agradecer ao ateliê Tissocorte pela parceria, ter nos dado o seu espaço para a realização da mesma atividade. Ok. Muito obrigado pelo seu tempo e agradecemos. Obrigado Ok. e voltem sempre. Muito obrigado. Tamo juntos. Muito obrigado. Ok. Take you there.